Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui com mais uma questão de regra de três composta, agora de nível superior. Eu peço para que você pause o vídeo, faça a leitura primeiro para que a gente possa analisar a questão juntos, né? Então vamos lá. Essa questão ela fala sobre alguns tópicos. Primeiro, o número de máquinas, então vou pôr um Mzinho aqui. Depois, o número de unidades de uma certa peça, colocar o U de unidades, e ela fala também sobre o tempo gasto para fazer isso. Então, por que a questão é de regra de três composta? Para ser regra de três composta, eu tenho que ter no mínimo 3 assuntos. E aqui eu tenho 3 assuntos. Se fossem mais, não teria problema nenhum, tem que ter pelo menos 3. E eu tenho que notar que um assunto afeta o outro na vida real. Então veja que numa empresa, se eu mudo o número de máquinas, o número de unidades produzidas vai mudar. Assim como o tempo que eu levo para produzi-las vai mudar. Então, como um assunto afeta o outro, e eu tenho pelo menos 3 assuntos, a questão é de regra de 3 composta. A partir daí, eu vou identificar dentro desse contexto, né, dentro da empresa, qual é o produto dela, ou seja, o que ela faz. Então, o que essa empresa faz? O que ela produz? Então veja que ela produz unidades de certa peça. As unidades seriam então o que? Os produtos. Por que eu faço essa análise? Quem já me acompanha sabe que é interessante que o produto fique sempre na ponta, ou na esquerda ou na direita. Fica mais fácil. Como o produto está no meio aqui, né, que são as unidades, eu vou apagar, eu vou trocar de lugar. Então o que eu vou fazer? Vou colocar o tempo aqui. Opa, vamos deixar tudo na mesma cor, né? Para ficar padronizado. Então eu vou deixar o tempo aqui e vou deixar as unidades aqui. Veja que agora o meu produto, ou seja, aquilo que a empresa faz, está na ponta. Agora eu vou começar a coletar os dados. O texto fala que eram 6 máquinas. O tempo era de 3 horas e o número de unidades eram 540. Aí a situação muda. O texto fala que o número de unidades passa a ser de 600 unidades, o tempo passa a ser 2 horas. O que ficou faltando? O número de máquinas, como não foi dado, X. Beleza. Pego ali o meu produto, que são as unidades, é o que está sendo produzido, o que está sendo feito, e vou cruzar. O valor de cima, que é o 540, cruza. O valor de baixo, que é o 600, cruza. A partir daí, o que eu vou fazer? O número de cima, que é o 540, vai multiplicar o quê? Tudo que está embaixo. Então, vamos cruzar. 540, 2 e x. Então, o de cima multiplicou os números de baixo. E do outro lado, o número de baixo, que é o 600, ele vai multiplicar tudo que está em cima, o 3 e o 6. Se você já quiser multiplicar daqui, não tem problema nenhum. Mas se você quiser simplificar, fique à vontade. Então, vou começar simplificando cortando zeros. Ó. Eu tenho um zero no final aqui e um zero no final aqui. Lembrando que tem que ser na mesma quantidade, 1 e 1. Depois, eu vejo se tem número repetido dos lados. Aqui eu tenho 54, 2. Aqui eu tenho 6, 3 e 6. Então não tem número repetido. Ah, mas e o 6? Não, porque eles estão o quê? Do mesmo lado. O repetido é que eu tenho o número do lado esquerdo e do lado direito também. Então isso não acontece. A partir daí, eu posso tentar usar algum divisor comum, né? Não é verdade? Então o que eu noto aqui, né? Eu posso... De repente, eu tenho o 54, é um número que me preocupa, porque ele é grande, né? O 60 também. O 54 e o 60, eu percebo que eles estão presentes na tabuada do 6. Porque 54 é o 6 vezes 9 e o 60 é o 6 vezes 10. Então, se eu quiser, eu posso dividir por 6. É uma opção, ó. Então, se eu dividir por 6, 54 dividido por 6 vira 9. Se eu dividir por 6... 60 dividido por 6 vira 10. Ah, professor, mas podia ter feito com o 6 ao invés do 60? Poderia. Mas eu tento simplificar sempre primeiro os números mais altos, porque são eles que tornam a conta difícil, não é verdade? Então agora o que eu tenho? 9, 2 de um lado, 10, 3 e 6 do outro. Então dá para simplificar mais.
Como o 10 é par e o 2 é par, eu posso dividir tudo por 2. Então 2 dividido por 2 vira 1. 10 dividido por 2 vira 5. Já melhorou. Agora o que mais? Eu tenho 9 e 1 de um lado, eu tenho 5, 3 e 6 do outro. O 9 é da tabuada do 3, então dá para dividir. Ó. 9 dividido por 3 dá 3. Agora aqui eu tenho duas opções para dividir por 3. O próprio 3 ou o 6, né? Porque se eu dividir o 9, eu tenho que dividir alguém aqui. Eu vou escolher o 6 porque o 6 é mais alto, então eu sempre tento me livrar dos números mais altos. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então eu dividi o 9 por 3 e dividi o 6 por 3. Aí o que aconteceu? Apareceu o número repetido. Ó. Eu tenho 3 de um lado e 3 do outro. Número repetido a gente pode cortar. Ó como já dá outra cara, né? Outro visual. O que sobrou do lado esquerdo? Sobrou o 1 e o x, porque aqui eu cortei tudo. Ó. Então sobrou o 1 e o x. Do outro lado, o que sobrou? O 5 e o 2. Qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. Então aqui vai sobrar x e 5 vezes 2, 10. 10 o quê? O x estava na coluna das máquinas, então são 10 máquinas. Ah, professor, você errou, não tem. Por que não tem? A gente tem que ler sempre a questão no final. A questão quer saber o seguinte, ó, essa empresa precisará adquirir das mesmas máquinas mais quantas? Então a questão não quer saber quantas máquinas eu preciso ter no total, ela quer saber quantas eu preciso comprar. Nós descobrimos que para realizar a tarefa são necessárias 10 máquinas. Se eu preciso de 10 máquinas, porém eu já tinha 6 máquinas, quantas máquinas faltam? Então eu preciso adquirir a diferença. Se eu tinha 6 e eu preciso de 10, eu preciso adquirir mais 4 máquinas. Que é o que a pergunta está querendo saber. Então vou lá e gabarito letra A. Matei a questão. Bom, gente, mais uma vez eu sempre peço, se você puder se inscrever, você me ajuda, você fica sabendo dos próximos conteúdos. Se puder deixar um elogio ou uma crítica, você me ajuda a saber o que eu estou fazendo de bom ou a saber o que eu estou fazendo de ruim e o que eu posso melhorar. Eu agradeço a atenção de vocês mais uma vez e nós nos vemos aí no próximo vídeo.